Olá! Mais uma vez recebemos aqui em nossos estúdios o especialista em Direito Público Marcos Holanda para entender melhor como funcionam os pregões eletrônicos e também quais são as suas especificações. Vamos lá? Marcos, o que é a impugnação do edital e qual é o prazo para a solicitação relativa ao pregão, Marcos? Então, Carol, a impugnação é uma espécie de um controle social que qualquer interessado, cidadão e a própria sociedade vai exercer sobre as contratações públicas. O edital ele é publicado por força da Lei 10.520 por até 8 dias úteis. Então, esse é o tempo em que qualquer cidadão, sentindo que aquele edital ele está contrariando as normas, ele está sendo direcionado, ele só possui uma característica que só um único potencial licitante pode atender. Então, este cidadão, esse interessado, ele pode então manejar essa figura da impugnação. E aí nós temos dois prazos distintos, né? Distintos não, em relação, por exemplo, ao pregão presencial e ao pregão eletrônico, tanto as normas de regências vão estabelecer que até 2 dias úteis, antes da abertura da licitação, qualquer interessado, então, pode manejar esse recurso. Ou seja, um cidadão interessado, por exemplo, no estrito devido da aplicação do recurso público, ele entende, então, que, olha, esse recurso aqui eu acho que deveria ser aplicado de outra forma, ou a forma como está sendo feita não é a mais adequada, não houve publicidade, enfim, refutar. É você contrariar exatamente as normas os ditames da licitação. E um caso importante que a gente deve ressaltar, Carol, é que o pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio, eles têm um prazo muito exíguo para responder a essa impugnação. O prazo é de 24 horas. E qual que é a lógica, qual que é o espírito da norma para estabelecer um prazo tão exíguo assim? Justamente para propiciar que aquele interessado, ele não contrariado aos seus interesses, ele possa fazer uso de um outro recurso, qual seja um mandado de segurança ou mesmo uma representação perante o TCU. Então seria basicamente isso o conceito de impugnação. Certo, agora conta pra gente, Marcos, o que é o pedido de esclarecimento do edital e qual é o prazo na modalidade pregão? Aqui tem uma pequena diferença em relação à impugnação, porque no pregão presencial, a lei estabelece que o prazo para você fazer o pedido de esclarecimento, que deve ser uma coisa muito objetiva, deve exatamente apontar uma dúvida, diferentemente da impugnação, quando a gente tem talvez uma contrariedade da norma, talvez uma licitação dirigida. Nesse caso, por exemplo, do pedido de esclarecimento, no pregão presencial, da mesma forma que impugnação, serão 2 dias úteis. Mas, em relação ao pregão eletrônico, será de 3 dias úteis. E, conforme eu falei, o pedido deve ser objetivo, o pedido deve ser exatamente nos termos em que a legislação prescreve, justamente para você não fazer uma espécie de conflito entre a impugnação e o próprio esclarecimento. Todavia, se esse esclarecimento que o interessado está manejando for de tal forma relevante, poderá haver a revogação do certame licitatório com a republicação de um novo edital. Correto? Certo, Marcos. E agora mais um termo aí que talvez você já tenha ouvido falar. A gente precisa saber o que é o pregão deserto. O pregão deserto é uma espécie na verdade, ele é uma espécie do pregão fracassado. Porque nós podemos ter, dentro desse contexto, então, de pregão fracassado, nós podemos ter o pregão deserto e o pregão frustrado. O pregão deserto é aquele em que, por exemplo, no momento da abertura das propostas comerciais, da sessão pública, o pregoeiro percebe que não acudiu nenhum interessado. Então, isso vai ser deserto. Já o pregão frustrado, na verdade, ele vai ter interessados. Todavia, seja por força da desconformidade da proposta, seja por força do próprio valor estimado, ele não vai conseguir atingir os fins colimados da administração pública, que é o quê? A aquisição do objeto em si. Então, ele vai se dar um pregão fracassado, que é o gênero, e a espécie é um pregão deserto, que é exatamente aquele pregão que não apareceu interessados.
Marcos, e o que é o tempo de iminência e encerramento aleatório no pregão? Então, Carol, o tempo de iminência vai ser, basicamente, eu vou contar um pouco a história desde a abertura lá para a gente ter uma ideia bem concreta a respeito desse procedimento. No momento em que o pregoeiro faz o exame de execuibilidade e ele então faz a classificação das propostas, todos aqueles licitantes que passam para a fase de lances começam a dar os lances. Então, o pregoeiro, com base na própria estratégia, na própria expertise, na própria experiência que ele tem, por isso que é importante a figura do pregoeiro, porque ele não atua tão somente como gestor também, mas como um negociador. Ele precisa de ter, então, essa perspicácia para avaliar em que momento que ele vai suspender ou não a fase de lance. É isso que a gente vai denominar tempo de iminência. Seria mais ou menos o seguinte: a legislação ela não estabelece a que momento que o pregoeiro dá algum comando para que haja a interrupção dos lances e comece então o procedimento de fase aleatória. Então, entre esse intervalo de um comando que ele vai dar para informar aos licitantes de que, olha, dentro de 5 minutos, dentro de 10 minutos, o sistema vai entrar de modo aleatório e entre 1 minuto e 30 minutos vocês podem, mas não poder dar lances. Então é importante que vocês façam agora. Então é uma estratégia que a administração utiliza, mas qual que é a grande função e o desempenho que o pregoeiro tem que ter? Ele necessita justamente fazer uma avaliação de como estão a condução dos lances, se eles estão sendo sucessivos ou se de repente eles pararam. No momento em que ele sentiu assim, olha, os lances que estão sendo ofertados, eles estão já com uma estabilidade, então ele vai dar um comando e esse comando vai chamar tempo de iminência, ou seja, é um intervalo de tempo que pode ser definido entre 5 minutos, 10 minutos, isso vai depender exatamente de como o pregoeiro está conduzindo o certame. Aí, a partir desse tempo de iminência, nós entramos no encerramento aleatório, que é um programa de computador que vai definir entre 1 e 30 minutos, a qualquer momento, a fase de lance será interrompida. E assim, o próprio licitante vai ter a sua carta na manga de dar o último lance ou não. Só que com um detalhe, como o pregoeiro não controla esse período, pode ser a última chance que ele tem que dar um lance. Então, basicamente, seria isso. Marcos, muito obrigada pela sua participação e suas importantes dicas ao público da JML. Obrigado, Carol. E a você que está nos assistindo, fica o nosso convite para que continue sempre acompanhando as novidades que a JML traz com exclusividade aqui nos nossos canais. Até breve!